É isso aí, galera, vamos lá, mais um vídeo para o canal R Tecnológico da série Criptomoedas. A gente vai falar sobre, lá no futuro, sobre mineração. Hoje é criptomoedas desde o início, né? A gente vai contar um pouco da história aí, por que surgiu, como surgiu a criptomoeda, né? O que incentivou, quem foi o criador, alguma história aí sobre a criptomoeda para a gente realmente ter uma base, entrar na cabeça daquela pessoa que gerou ali a criptomoeda, tá? E assim, para falar sobre criptomoedas, tá? A gente tem que falar sobre as crises econômicas, tá? Foi aí um dos fatores primordiais para a geração da criptomoeda. Um outro fator também bastante importante, né, é justamente o poder da moeda fiduciária. É aquele o real, o dólar, né, a moeda em circulação mesmo. Tá? A moeda hoje em circulação aí, as moedas dos países, né, moeda fiduciária, elas dependem aí de instituições, né, de governos, né, então assim, a gente está à mercê, né, de muitos fatores aí econômicos, né? Ora é o petróleo, ora são as guerras. Então esses aí são os motivadores aí desse surgimento da criptomoeda, né? Mas vamos falar então sobre as maiores crises, né? Um pouco da história aí, a gente vai voltar um pouco na história, né? Então, assim, se a gente for ver desde o começo dos tempos, lá há muito tempo atrás, né? Por exemplo, 1929, né? Onde teve a Grande Depressão, a gente viu que em 24 de outubro de 29 havia mais ações do que compradores, tá? Na Bolsa de Valores. Com isso, o que aconteceu? Os valores despencaram, os valores das ações. Isso significa uma desvalorização da empresa, né? Várias e várias empresas aí faliram, foi gente para a rua, aumentou ali o desemprego, a fome, né? Então, assim, isso aí foi fruto do quê? Fruto da expansão de crédito feita pelos Estados Unidos de forma desenfreada. Ele foi dando crédito, e uma hora que o pessoal já não podia mais pagar, né? Então, assim, foi a evolução, o aumento das coisas sem o aumento do poder econômico, tá? Então foi a Grande Depressão de 29. Seguindo aí, né, uma outra grande crise foi a crise de 1973 a 1979, a crise do petróleo. O que acontece? Em protesto ao apoio prestado pelos Estados Unidos a Israel durante a guerra de Yom Kippur, né, os países da OPEP acabaram aumentando o petróleo em até 400%. Né? Um barril que custava 3, eles elevaram a 12 dólares por barril. Isso aí em março de 74. Né? Isso aí tudo em protesto aos Estados Unidos estarem apoiando ali, né, Israel na guerra de Yom Kippur. Né? Em 79 a 84 teve uma segunda parte dessa crise do petróleo, é a crise de energia que o pessoal fala. Em 79 os iranianos fizeram ali a deposição do Shah Reza Pahlavi, certo? Isso aí então o governo ali, né, o país passou a ser controlado pelos xiitas, né, apoiadores do Ayatollah Khomeini, tá? E nessa época os xiitas elevaram o valor do barril de petróleo a 80 dólares, preço estratosférico, aumento demais. Então, assim, se você acha que em 73 a 79 já foi um aumento significativo, quando o barril foi de 3 a 12 dólares, imagina então quando veio essa segunda crise de 79 a 84, onde os xiitas elevaram lá o barril a 80 dólares. Tá? Isso aí gerou uma série de crises de energia, tá? E os Estados Unidos foi o maior impactado, e isso acabou passando para o mundo inteiro.
O mundo inteiro sentiu essa crise aí. 2001, 2004, a bolha da internet. O que foi essa bolha da internet? Foi assim, financiamentos decorrente de hipervalorizações das ações de tecnologia, as startups, né? Acreditava-se muito nas empresas de tecnologia e os Estados Unidos começou a investir pesado nisso aí, aumentando o poder de financiamento dessas empresas e tudo mais. Isso aí acabou gerando um pânico generalizado entre os investidores, né, que viram as ações à venda, né, e empresa cujos valores derreteu, né, empresas startups que acabaram falindo, né? Então, assim, colocaram muito dinheiro onde não devia. Isso aí foi a bolha da internet, tá? 2008, 2012. Aqui vale ressaltar que, primeiro eu falava o seguinte: o Bitcoin surgiu em 2008, justamente nessa crise, a crise financeira, tá? Ela foi causada pelo aumento nos valores imobiliários, que não foi acompanhado por aumento de renda da população, tá? Os imóveis aumentaram demais, né, e o povo continuava com a mesma grana. Não tinha um aumento de renda, né? Então, teve um ponto que as pessoas não conseguiam mais pagar os seus imóveis, tá? Após anos de empréstimos arriscados por instituições financeiras, a bolha imobiliária dos Estados Unidos finalmente estourou e causou a crise financeira mais profunda desde a Grande Depressão. Essa aí foi outra grande crise aí, tá? E foi justamente nessa época que criou o Bitcoin. A gente vai falar mais um pouquinho já sobre isso, tá? E hoje a gente vive aí a crise da Covid, né? Essa aí o mundo inteiro está sentindo na pele, isso aí ainda não passou, né? Estamos falando aí hoje, janeiro de 2022, a data de edição desse vídeo, né? E assim, a crise continua, persiste, né? O mundo inteiro está parado, as pessoas ficam trancadas em suas casas, muitas pessoas têm medo de sair na rua, né? O medo do coronavírus é grande, né? E isso está dando um impacto econômico muito grande. As bolsas de valores estão despencando, tá? E a coisa tá feia, tá? Mas voltando à vaca fria, voltando ao Bitcoin, né? Como eu disse, o ano de 2008, né, foi o ano do Bitcoin. E como surgiu o Bitcoin? Bom, voltando àquele assunto, por 27 anos, as moedas fiduciárias tinham o ouro como lastro. Como é que funciona isso? É assim, quando iniciou-se o processo de geração de moeda do país, eles usavam o ouro como lastro, né? É assim, o país que tinha mais ouro emitia mais moeda. O país que tinha menos ouro emitia menos moedas, né, daquele país. Isso é a moeda fiduciária, né? Em 1971, os Estados Unidos fez a sacanagem. Começaram a emitir dólar sem lastro, né? Sem lastro. Então, sei lá, o país tinha lá 1 bilhão de dólares, 1 trilhão de dólares, né? Eles começaram a emitir dólar. E aquele dólar colocando em circulação. Só que o mundo inteiro está vendo isso, né? E o que acontece? Aquele dólar acaba perdendo o valor, né? Ele acaba perdendo o valor. Isso é a inflação. A inflação é a desvalorização do poder de compra da moeda, tá? É isso que acontece. Por exemplo, se no barril eu pagava lá, no barril de petróleo eu pagava 80 dólares, né? Se o país está emitindo mais dólares, aquele dólar acaba perdendo valor. Tem um ponto que 100 dólares, né, para comprar o barril equivalia, né, tem a sua equivalência aos 80 dólares do passado. A moeda vai perdendo valor, né? Isso gerou a inflação e a desvalorização das moedas dos países. Outros países usaram desse mesmo artifício de emissão de moeda,
tá? E com isso vai perdendo ali o valor, né, da moeda fiduciária. As instituições financeiras passaram a fazer empréstimos arriscados com isso, né? Ela está fazendo um empréstimo numa moeda e daqui a pouco aquela moeda vale menos. Então a instituição financeira está perdendo dinheiro. E foi nesse cenário aí que surgiu o Bitcoin, né? O Bitcoin. Quem inventou o Bitcoin? Satoshi Nakamoto. A resposta é até que simples. O problema é apontar quem que é o Satoshi Nakamoto, né? Sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto, o Bitcoin foi criado em 2008. Não se sabe ao certo quem que é ou se é um grupo de pessoas, né? Há alguns que apontam para esses 4 indivíduos aí, tá? Hal Finney, Nick Szabo, Wei Dai e Dorian Nakamoto. Cada um deles dentro da sua particularidade, ou seja, pelo código do Bitcoin. A gente sabe que as pessoas que mexem com programação, quando você faz um programa e só você mete a mão naquilo, você está botando uma assinatura naquilo, né? Porque a sua lógica de desenvolvimento é diferente de uma outra pessoa. Às vezes por uma síntese, às vezes por uma sequência, né? Então é assim, existe um desses aqui que a similaridade com o código do Bitcoin é bastante grande com a dele. Outro, porque o cara é físico e o cara manja de criptografia, na época parari parará. Então assim, há indícios. Indícios que apontam para essas pessoas, né? E vamos lá. Como surgiu o Bitcoin afinal, né? Em 31 de outubro de 2008, o pseudônimo Satoshi Nakamoto enviou um e-mail para uma lista de pessoas interessadas em criptografia. No corpo da mensagem, ele escreveu que vinha trabalhando em um sistema de dinheiro eletrônico totalmente peer-to-peer, sem terceiros confiáveis. Os terceiros confiáveis aí são as instituições financeiras. Eles garantem, né, o dinheiro fiduciário em circulação. O que o Satoshi Nakamoto estava fazendo era criando uma moeda virtual. Um dinheiro que pode ser transacionado de pessoa para pessoa sem nenhuma intermediação. Uma das vantagens, por exemplo, são as taxas, né? Porque quando você envolve uma instituição financeira, eu quero passar $1 milhão de uma pessoa para $1 milhão para outra pessoa. Tem a taxa da financeira, né? O banco vai cobrar uma taxa para isso. Sem contar, por exemplo, que se é de um país para outro país, tem o tempo da transação também, né? Então aquele dinheiro, durante esse tempo, ele pode ser trabalhado, né? Já com o Bitcoin, a ideia é justamente essa, não tem intermediário, é de pessoa para pessoa, né? E é isso aí, a transação é imediata. Você quer transacionar, você quer mandar um Bitcoin para tal pessoa, é só assinar aqui, manda, já era, tá lá, tá? E o conceito, né? Nesse e-mail que ele mandou para os caras lá da criptografia, ele colocou também o white paper, que é o manual, né, da criptomoeda em inglês, baseando o Bitcoin ali em 4 pontos, tá? É uma rede peer-to-peer, para evitar o gasto duplo, tá? É uma transferência de pessoa para pessoa. E essa transferência, ela tem todo um poder de autenticação que não permite que a mesma moeda seja enviada para mais do que uma pessoa, mais do que uma transação, tá? É transação única, fez, hasta la vista, já era. Sem intermediário com bancos, tá? Assim você não tem que pagar taxa, não tem o tempo da transação e tudo mais. Permite o anonimato dos participantes,
Tá? É assim, quando eu faço uma transação bancária, tem todo o protocolo ali para saber de quem passou, para quem passou, tem todo o histórico da transação. No Bitcoin não tem isso. Eu quero passar o Bitcoin para tal fulano, tá aqui o Bitcoin, eu autentico e tá com ele lá. Ele, na verdade, não precisa nem saber de quem que veio, é tudo anonimato. Ele usa a prova de trabalho, que é um tipo de algoritmo para isso. Tá? Esse algoritmo ele fica em poder dos mineradores que resolvem problemas complexos e autenticam as suas transações. Então, um quarto ponto em que Nakamoto enviou para o pessoal ali da criptografia é esse. Ele usa a prova de trabalho, que é um algoritmo para gerar Bitcoin. O processo ganhou o nome de mineração e prevenir o tal gasto duplo. É isso aí. Essa primeira parte da história do Bitcoin. Tá? Vai vir muito mais por aí. Tá? Não se esqueça de inscrever no canal, dá o joinha, clica no sininho, para você ficar inteirado aí com mais informações, mais história, e logo logo a gente entra aí na mineração em si, que é botando a massa, botando a mão na massa, né? Vendo como é que você vai fazer toda a sua mineração aí desde o começo. Essa primeira parte aí, como resumo, né, é uma parte histórica, que é para você realmente saber que o Bitcoin ele estava amarrado, ele foi impulsionado aí pelas crises econômicas, né, a visão do Nakamoto, que era justamente para fugir das várias oscilações de mercado, não depender de bolsa de valores, etc, e etc, e etc. Tá? Espero que você tenha gostado dessa primeira parte aí, e não se esqueça, inscreve no canal e acessa lá o R Tecnológico.